bom? Hoje a gente vai falar de comportamento respondente ou comportamento reflexo, que quer dizer a mesma coisa. Então, assim, sempre quando eu me referir a comportamento respondente, eu estou me referindo à relação entre estímulo e resposta. Ah, mas você já explicou isso. Não expliquei. Dessa vez eu vou detalhar de forma técnica, mas numa linguagem que eu espero que vocês compreendam, para que vocês identifiquem e compreendam como é que, por exemplo, a gente é do jeito que é, né? Somos como somos. Como é que a gente pode ensinar uma pessoa a ter determinado tipo de emoção frente a determinado tipo de estímulo? Tá confuso? Não vai ficar não. Mas antes de eu te explicar tudinho, se inscreva no canal se você não está inscrito. Deixa aqui o seu like, compartilhe os vídeos para que mais pessoas tenham acesso ao canal e ao conteúdo. Interaja com o canal, porque daí o YouTube vai entender que você quer receber mais conteúdos. Então, cutuque, curta, compartilhe, enfim. Ah, e quando se inscrever, ativem o sininho, porque daí você vai receber notificação de conteúdo novo. Tudo bem que nem sempre o YouTube manda a notificação, mas caso você não receba, você sabe que todas as quintas, a partir das 9, vai ter conteúdo novo. Então eu sempre coloco uma vez por semana, então é só você ficar ligadinho. Qualquer coisa me segue no Instagram, pode perguntar por lá, pelo direct. Eu tô sempre disponível para você, tá bom? Agora vamos pro conteúdo que você vai ver como é mais fácil e bacana do que você tá imaginando. Como eu falei, eu vou falar de comportamento respondente. E como eu também já falei, isso está relacionado com estímulo e resposta. Nós, seres humanos, nascemos com uma coisa chamada comportamento reflexo, né? Todo mundo nasce com alguns reflexos já. A gente chama esses reflexos inatos, que a gente nasce com ele, de reflexo incondicionado. Ou seja, ele já nasceu com a gente. Quer um exemplo para ficar fácil? Por exemplo, aquela martelada que o médico dá no nosso joelho para a nossa perninha levantar. É a pancada no joelho que faz com que você levante a perna. Tá dando para entender? Esse é um exemplo de estímulo incondicionado que nasce com a gente. Então vamos lá. Lá atrás teve um cara chamado Pavlov, que ele queria estudar alguns reflexos inatos dos organismos. Então ele pegou um cachorro para fazer uma análise sobre a quantidade de saliva que esse cachorro produziria diante do estímulo ao alimento. Então ele colocou lá o cachorrinho dentro de um lugar todo controlado, ele fez um furinho, uma fistulazinha perto das glândulas salivares do cachorro e colocou dentro de um recipiente para que ele conseguisse medir de forma concreta a quantidade de saliva do cachorro. Então, toda vez que ele colocava o alimento na boca do cachorro, esse cachorro produzia uma quantidade de saliva X. Isso é um reflexo que já nasce com a gente. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, automaticamente a nossa salivação aumenta para auxiliar no processo digestivo, enfim. A questão é que, durante o processo, o Pavlov descobriu outras coisas meio que sem querer. Então, ele percebeu que, quando chegava próximo ao horário dele apresentar o alimento para o cachorro, esse cachorro já começava a salivar de forma excessiva, né? Ele percebeu também que só do cachorro ouvir o som das pegadas dele, isso fazia com que o cachorro salivasse. Então ele começou a entender que outros estímulos estavam provocando a mesma resposta de salivar no cachorro. Tá confuso? Não tá, não. O que ele começou a fazer? Ele começou a pesquisar de forma mais profunda esse negócio de estímulo indireto ou direto, condicionado ou incondicionado. Então, no caso, o alimento dentro da boca seria o estímulo incondicionado, ou seja, qualquer pessoa que tem um alimento na boca vai salivar de forma excessiva por causa do processo digestivo, enfim. Só que, até então, os passos do Pavlov ou o horário próximo a servir a comida do cachorro eram estímulos neutros. Então, antes desse experimento, isso não significava nada para o cachorro. Porém, depois ou durante esse experimento, o cachorro começou a associar esses estímulos com a chegada da comida. Então, esses estímulos a gente chama de estímulos condicionados. Eram estímulos neutros que não tinham significado nenhum para esse cachorro, mas que depois começou a significar algo. Vou mais adiante. O que Pavlov começou a fazer para testar de forma mais concreta? Ele pegou uma sineta, um sininho,
E aí, toda vez que ele ia dar comida para o cachorro, ele apertava o sino, apresentava a comida e o cachorro salivava. O que ele estava fazendo? A gente chama isso de empareamento, né? Então, ele pega um estímulo neutro, então aquele sininho, o barulhinho, não significa nada para o cachorro. Só que ele aperta o sininho, apresenta a comida, o cachorro saliva. Aperta o sininho, apresenta a comida. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o cachorro relacione aquele barulho do sino com a chegada da comida. Depois de um tempo, de tanto ele emparelhar esses alimentos com o sino, ele tira a comida. E aí ele bate só o sininho, o cachorro continua salivando. Ele bate o sininho, o cachorro continua salivando de forma excessiva. Ou seja, ele emparelhou o sininho com o alimento. Então, o cachorro não precisa mais do alimento para salivar, entende? Ele transformou o sininho num estímulo condicionado. Isso quer dizer que o sino é um estímulo condicionado para a resposta de salivar. Tá dando para entender? Fica tranquilo que vai ficar mais claro. Você vai entender o que tudo isso tem a ver com você. Mais para frente, o que começaram a pensar? Bom, se a gente consegue produzir reflexo, se a gente consegue fazer um organismo, quando eu falo organismo, gente, é tudo que é vivo, um cachorro, um bicho, a gente, né? Então, se a gente consegue fazer um organismo aprender um reflexo, a gente também pode aprender as emoções. Até porque, de forma, no geral, ou na maioria das vezes, as emoções estão relacionadas com também estímulo e resposta. Aí, veio um colega do Pavlov, que chamava Watson, e resolveu fazer um experimento. Ele sabia que o bebê tinha uma resposta incondicionada ao medo referente ao barulho. Então, toda vez que ele fazia um barulho estridente, o bebê manifestava uma reação de medo, né? Ele projetava, ele demonstrava que estava com medo, porque o barulho estridente provoca na gente a reação de medo. E isso é uma emoção inata, a gente nasce com isso, né? Com o medo referente ao barulho estridente. Ótimo, então ele identificou ali o medo no bebê. O rato até então era um estímulo neutro que não provocava nada nesse bebê. Então o que ele começou a fazer? Ele apresentava o ratinho, em seguida fazia um barulho estridente e o bebê manifestava a resposta de medo. Apresentava o ratinho, fazia um barulho estridente e o bebê manifestava a resposta de medo. Ele estava fazendo um emparelhamento. Essa resposta de medo ao barulho estridente é uma condição inata da gente. A gente já reage assim. Agora, como eu tinha te dito, o ratinho até então não significava nada para esse bebê. Depois de umas 60 vezes, mais ou menos, fazendo o emparelhamento, quando ele tirou o barulho estridente e começou a apresentar só o ratinho para o bebê começou a apresentar a resposta de medo da mesma forma. Ou seja, o ratinho virou um estímulo condicionado para a resposta de medo daquele bebê. Então, provavelmente, ele cresceu ou cresceria com medo de ratos, porque o ratinho sempre ia manifestar nele a mesma reação, que era de medo. Então, ele prova que você pode ensinar, através de outros estímulos, aos organismos manifestarem as mesmas ou até diferentes respostas emocionais. Tá complicado? Vou te dar outro exemplo. Quando a gente é bebê, se alguém te chamar de besta, de bobo, de burro, de teimosa, né? Você não vai sentir nada. Essas palavras não vão significar nada para você. No entanto, elas são emparelhadas ao longo da nossa vida. Então, normalmente, os nossos pais ou qualquer outra pessoa que apresenta essas palavras para a gente, que são estímulos neutros, normalmente, em seguida, apresenta um estímulo incondicionado que nos provoca uma sensação ruim. Então, normalmente, quando se chama de teimosa, já vem um castigo em seguida, ou vem uma palmada, ou uma palavra mais ríspida, não é? Ou então, quando fala que você é burro, né? Em seguida também vem um castigo, vem uma palmada, vem uma sensação de vergonha, ou qualquer outro tipo de palavra negativa. Então, o que acontece? Essas palavras que a priori não significam nada pra gente, começam a adquirir significado porque elas são emparelhadas com outro tipo de estímulos que já provocam reações na gente. Então, a gente aprende a dar sentido para isso através do emparelhamento. Por isso que a gente fala, fulano não sente nada quando acontece determinada coisa, mas eu já sinto muito.
Então, a forma que você foi emparelhado é que vai determinar a forma que você vai interpretar os fatos, não é? É importante você entender que primeiro você interpreta para depois você sentir e se comportar. Então, a forma que a gente interpreta as coisas está totalmente relacionado com a forma que nos ensinaram a interpretar, né? Então, às vezes, uma barata, para uma pessoa, é motivo dela fazer um escarcéu, porque ela foi emparelhada a isso. Então, toda vez que aparecia um bicho, alguém devia gritar, alguém devia subir no móvel, alguém devia assustar essa criança de alguma forma. Porque lembra, o barulho estridente já provoca a reação de medo. Fora os outros comportamentos que deveriam ou devem ser manifestados quando uma pessoa vê uma barata e a criança fica assistindo toda aquela reação comportamental de medo. Ela vai introjetando aquilo, não é? Ela vai aprendendo aquilo. Quando cresce, automaticamente ela reproduz. Então, a barata que até então era um estímulo neutro para essa criança, começa a ser um estímulo condicionado para a resposta a medo, né? Enquanto que para uma outra pessoa, não. Então, às vezes, uma outra criança está em casa e vê a barata, o pai ou a mãe mata e joga fora, mata, joga fora. E não manifesta outras grandes reações que possam assustar a criança. Provavelmente vai ser um adulto que quando vê uma barata vai entender que é um bicho nojento, que tem que ser morto e jogado fora, mas não vai ter aquela sensação eufórica de medo tal como a outra que foi emparelhada com mais agitação. Entende? Então, tudo isso é para que você compreenda a forma que você funciona de fato. A partir desse momento, a gente consegue tomar mais cuidado com a forma que a gente vai emparelhar os nossos filhos. Ou a gente consegue entender a forma que a gente foi emparelhado, né? E aí, a partir disso, a gente consegue modificar algumas coisas. É importante você saber, por exemplo, que o mesmo ratinho, que era um estímulo, ou que virou, na verdade, um estímulo condicionado para a resposta de medo no bebê, por causa do emparelhamento, a gente pode fazer com que esse mesmo ratinho, que provoca tanto medo nesse bebê por causa do emparelhamento, ele pare de apresentar essa resposta. É como se fosse um desemparelhamento. Na verdade, não é esse o nome. É outro nome que mais pra frente eu vou ensinar tecnicamente para você. E por que é importante saber isso? Porque às vezes você tem fobia de barata, você tem fobia de aranha, você tem fobia de altura, por causa dos emparelhamentos que ocorreram na sua vida. E por isso que através de técnicas é possível a gente tirar, né, esse medo que você tem de um determinado estímulo que até então era neutro, sei lá, altura, avião, né, um bicho, porque de alguma forma isso em algum momento foi um estímulo neutro para você, mas que se tornaram estímulos condicionados para sua resposta de medo. Enfim, tudo isso para você entender que é possível fazer o caminho inverso, né? De sensibilizar você quanto a isso. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo momento. Um outro exemplo muito bacana de onde se usa o emparelhamento são nas propagandas de cerveja. Você já percebeu que toda propaganda de cerveja sempre tem aquela mulher sensual, bonita, né? Ou sempre com ambientes de sol, pessoas felizes. Por quê? Num primeiro momento, a cerveja é um estímulo neutro, porque até o consumidor conhecer o que é aquela bebida, aquilo não representa nada para ele. No entanto, os maiores consumidores de cerveja são os homens, né? O público masculino. Então, colocar uma mulher sensual, uma mulher bonita, com seios fartos, enfim, já provoca visualmente, o homem é totalmente visual, uma sensação prazerosa nos espectadores que estão vendo, né? Então, ele emparelha a cerveja, que é um estímulo neutro, com todos esses outros estímulos que provocam boa sensação para quem está vendo. Então, aquela mulher, né, que vai provocar já uma sensação eufórica no homem, aí aquela praia que já dá um clima de prazer, que já dá um clima de bem-estar, de descanso, aquelas pessoas cantando felizes, que também já inicia respostas de alegria, enfim. Então, eles fazem esse emparelhamento da cerveja durante os comerciais, porque aquilo vai sendo mostrado para você repetidas vezes nos comerciais, não é isso? E aí, quando você chega no bar e vê a cerveja, ela já automaticamente vai te remeter a todas aquelas sensações da qual foram feitas o emparelhamento lá atrás. Tá dando para entender? Então, nada é por acaso. A nossa forma de funcionar, no geral, é assim. Talvez esteja tudo um pouco confuso ainda para você, mas eu tenho certeza que grande parte, ou a parte principal de tudo, você compreendeu.
Então, daqui para frente, tente observar mais os seus comportamentos. Tente prestar mais atenção na forma que você educa, se você é professora, se você é pai, se você é mãe, ou na forma que você foi educado também. Porque, como eu disse, quando a gente enxerga as coisas, a chance da gente manuseá-las ou modificar é sempre maior. Eu tenho certeza que você vai saber utilizar todas essas informações ao seu favor. Eu vou tentar trazer na próxima vez um assunto que complemente a esse, para que tudo vá ficando cada vez mais claro para você. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão, manda para mim. Eu vou ter o maior prazer em clarear tudo para você. Compartilhe o vídeo, como eu já falei, interaja, cutuque. É importante para o canal receber a sua interação, para que o canal ganhe cada vez mais vida, tá bom? Eu conto com você. Obrigada por tudo. Me siga no Instagram, elisangela.elisangela.96. Lá também tem muito conteúdo bacana e até a próxima semana, tá bom? Espero ter te ajudado. Muito obrigada. Beijo!